Oi, pessoal. Boa noite. Bem-vindos. Bem-vindos. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para a nossa live de oração pelo nosso querido presidente Bolsonaro. Está acontecendo muita coisa no Brasil. As notícias são horríveis dessa COP30, não é? Mas não quero comentar sobre isso. Eu quero fazer a oração. Muita coisa a ser comentada. O Lula definitivamente indicou o seu o Bessias da Dilma, o estafeta da Dilma para o Supremo Tribunal Federal. A Constituição diz que é o presidente que indica e ele indica quem ele quiser. Mas aqui já vai o meu aviso. Não me procurem, voto contra. Esse cidadão tem prejudicado demais, como advogado da União, o nosso povo. Não tem qualquer empatia ou sentimento por pessoas simples, que sofrem, que estão pagando pena de crime que não cometeram, e mais, contratou advogados na Itália para poder perseguir os patriotas. Não se esqueça do caso Carla Zambelli, e é exatamente para isso, para fazer a extradição dela. Contratou banca de advogado nos Estados Unidos para poder defender Alexandre de Moraes, os sancionados do Supremo Tribunal Federal e também desse governo. Há uma série de razões. Eu voto contra. Não me procurem. Não recebo. E certamente, qualquer pessoa indicada por esse governo maligno, um governo do mal, uma ditadura, um governo totalitário, um socialismo fracassado que está destruindo o Brasil, e que esse rapaz é o advogado-geral. É um crime ser advogado-geral? Não. Ele faz parte, ele é o Bessias da Dilma. Mas o que eu quero mesmo nesse momento é fazer a oração por Jair Bolsonaro. Nós queremos anistia para quem não cometeu crime. Anistia para Jair Bolsonaro. Anistia para os nossos irmãos do dia 8. Fazem 2 anos da morte do Clezão. A covardia do PGR. A covardia do Alexandre de Moraes. Porque o PGR pediu para soltá-lo, mas não insistiu, não bateu o pé. E esse tirano manteve o Clezão preso. E ele morreu nas vistas do Estado. É o símbolo de um momento importante para o Brasil. O Clezão. Nós queremos anistia. Não tem pauta mais importante que essa. Todas as pautas são importantes, mas essa é necessária. Sem anistia, nós não vamos a lugar nenhum. Se nós deixarmos acontecer, se nós esquecermos o tema anistia, se nós nos calarmos, toda hora eles criam um fato para poder nos distrair, para tirar a nossa atenção da anistia. Inventam uma coisa, criam uma coisa, vêm com uma proposta nova de nada que eles acreditam na vida, mas para nos distrair, gente, para tirar o nosso foco da anistia. Nosso foco é a anistia. Nós não queremos dosimetria de nada. Nós queremos anistia para quem nunca cometeu crime. Ora, nós temos leis, aliás, tínhamos um ordenamento jurídico que pune vandalismo, que puna na primeira instância, no juiz natural, que acabou no Brasil. Não tem Constituição, temos uma ditadura cruel, criminosa. Nós queremos anistia ampla, geral e restrita para Jair Bolsonaro. Não tem essa história de cadeia. Não tem essa história de papuda. Você que tem fé em Deus, você que crê em Deus, que crê num Deus que opera, em um Deus que manda em todas as coisas, tem que concentrar a sua mente, o seu coração, a sua alma em Deus. E em nenhum momento você tem que fraquejar. Jair Bolsonaro nada deve e não pode pagar por crime que ele não cometeu. Qual foi o crime dele? Crime em cima de narrativa, de mentira. Porque falou da urna, porque reuniu com o embaixador. Qual foi o crime dele? Ser pai de Eduardo? Esse é o crime dele? Esse sistema desgraçado que aí está, não quer Jair Bolsonaro no processo eleitoral, mas quer vê-lo apodrecer na cadeia ou morrer na cadeia, porque eles querem matá-lo. Porque essa história de acabou o bolsonarismo, isso é uma triste ilusão, ledo engano. O que é bolsonarismo? O bolsonarismo é o catalisador
de todas essas ideias verdadeiras de amor à vida, a defesa da vida, defesa dos valores, a liberdade, liberdade de expressão, direito do cidadão de ir e vir, a nossa luta contra o aborto, a nossa luta contra a legalização de droga, a nossa luta contra a ideologia de gênero, a nossa luta contra um socialismo miserável, desgraçado, que nunca deu certo em nenhum lugar. Essa é a nossa luta. E por causa disso, Bolsonaro vai ter que parar dentro de 4 paredes. Eu não acredito. Eu creio em Deus, no poder, na intervenção divina de Deus. Tem gente que zomba, azar o seu. Tem gente que não acredita, também é problema seu. Mas eu acredito. Eu acredito. A minha fé está firmada nisso, de que o Deus dos céus, que manda fogo dos céus, certamente fará uma intervenção nesse país. Bolsonaro não vai para lugar nenhum por conta daquilo que ele não fez. Então não tem história de papuda, não tem história de cadeia dentro de quartel militar. Nós não temos que botar nossa cabeça nisso, queimar os nossos neurônios, perder noite, não perca noite, durma em paz, deposita nas mãos de Deus. Deus escolheu Bolsonaro. Se ele escolheu, ele guarda. Se ele escolheu, ele cuida. Se ele escolheu, ele toma conta. E a Bíblia diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E nós temos que ligar em oração. Vamos ligar em oração agora. O que nós ligarmos aqui será ligado no céu. Vamos ligar agora em oração, eu e você. Onde você estiver, você vai rezar, independe da sua confissão de fé. Você vai orar. Vamos nos juntar nesse momento. Onde estiverem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei, disse Jesus. E vamos orar pela vida de Jair Bolsonaro, para que esse guerreiro continue firme, continue focado em Deus, consciente de que não cometeu nenhum crime, que só fez o bem a esse país, consciente de que foi Deus que o tirou do final da fila, um deputado sem expressão, e fez dele o presidente dessa nação, num momento mais difícil da nossa história. Ele cuidou do nosso povo. Nós temos que continuar orando por Jair Bolsonaro e enfrentando essa ditadura, enfrentando esses tiranos mentirosos, covardes, que falsificam documentos, que mentem, que roubam o aposentado, que roubam a viúva, que roubam o pobre. A Bíblia diz, ai daquele que rouba a viúva, o pobre, o necessitado, o órfão, ai daquele. Nós temos que continuar acreditando. Por isso eu conclamo, chamo você agora. Vamos concordar na terra, porque será concordado no céu. Eterno Deus, Deus poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu levanto a minha voz agora e mais uma vez coloco o teu filho, Jair Bolsonaro, nas tuas mãos. O teu filho que o Senhor levantou, e não são os demônios, não são as entidades. Ó Deus, toda a entidade, toda a obra fabricada, feita na encruzilhada contra ele, no meio da mata, no cemitério, nós destruímos em nome de Jesus. Que o Senhor opere, porque tu és o nosso Deus e Deus de milagre. Tu és o Deus do improvável, do impossível, e há de fazer mudar toda a situação nesse país. Visita Bolsonaro agora, Senhor. Ó Deus, dá a ele um sono reparador. Visita a Michele, visita os filhos de Bolsonaro, as filhas de Bolsonaro. Guarda essa família, Senhor. Toma nas tuas mãos. O inimigo tem se levantado, mas ele não fica de pé. Ele não se mantém de pé. Ele levanta e cai. Porque quem é Satanás? Quem é uma entidade diante do poder do nosso Deus? Então, com a tua portentosa mão, com a tua portentosa e poderosa mão, sustenta, guarda e repara o sono de Jair Bolsonaro e todos esses homens e mulheres que nesse momento estão orando comigo por todo o Brasil e por todo o mundo. Orando por Jair Bolsonaro e pelos seus filhos, pelo Flávio, pelo Eduardo, pelo Carlos, pelo Renan, pelas meninas, Senhor, pela Michele,
todos aqueles que estão concordando comigo, que eles sejam visitados, que as suas famílias sejam visitadas, que eles recebam das suas mãos, ainda essa noite, ainda nesse momento, o milagre que eles tanto sonham, que eles tanto querem, que tem pedido ao Senhor que o Senhor possa visitar e dar a eles a vitória. Eu oro agradecido, crendo em o nome e por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus lhe dê uma noite em paz, que Deus guarde o seu sono, que Deus te preserve, que Deus te dê saúde e que amanhã seja mais um dia e um dia de vitória, porque nosso Deus é Deus de vitória. Boa noite, Brasil. Um beijo no coração.